Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de uma realidade que vai sendo construída pelas redes sociais, demonstrando um poder enorme das redes sociais para influenciar a opinião pública, né? Mas trazendo um certo questionamento, aliás, muitos questionamentos, sobre essa realidade que vai se construindo ao longo do período que você vai usando as redes sociais, vai recebendo informações, vai recebendo dados e vai formando um juízo que é meio preocupante, porque em alguns casos ele beira a irracionalidade. Enfim, é uma realidade que nós precisamos compreender. Ela está presente no mundo de hoje, não só no Brasil, mas internacionalmente, né? E ela está desafiando não só o nosso olhar sobre o mundo, mas também o processo eleitoral em muitos lugares, né? E para conversar sobre isso, nós convidamos a Débora Salles, que eu vou apresentar para vocês agora. Débora, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer poder contar com você nesse espaço, né? Deixa eu apresentar você. A Débora é doutora em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela foi professora da graduação da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É coordenadora geral de pesquisa do Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais da UFRJ, o NetLab, né? Pesquisadora membro da rede europeia VoxPol, Network of Excellence, focado no extremismo político online violento, e pesquisa as lógicas de comunicação populista e operações de influência nas plataformas online. Débora, sua trajetória é perfeita para o nosso papo de hoje, que nós estamos querendo entender o que se passa na cabeça das pessoas. Eu, por exemplo, tive no ato do 25 de janeiro, lá na Paulista, bolsonarista, eu fui dar uma sapiada lá, né? E conversei com algumas pessoas. Teve uma que disse para mim assim: olha, o PT se aliou ao Hamas e vai trazer a guerra para o Brasil. Aí, conversando com uma outra pessoa, essa outra pessoa diz assim: nós devemos defender Israel, está vendo todas essas bandeiras aqui? Então, nós devemos defender Israel porque eles são cristãos e nós temos que defendê-los contra os muçulmanos. E aí tem pesquisas que dizem que mais de 80% dos presentes nesse ato acreditavam que o Lula não ganhou as eleições. Isso vai conformando uma realidade paralela, não é aquela em que nós vivemos. Como é que isso acontece, Débora? Conta para a gente um pouco. Bom dia, Silvio, obrigada pelo convite, pela apresentação, muito generoso da sua parte. Então, eu acho que a primeira grande questão, quando a gente fala de uma construção de uma realidade paralela, é a destruição da credibilidade da mídia tradicional e das informações produzidas por comunidades, que a gente chama de comunidades epistêmicas, que, ao longo do século XX, se fortaleceram como essas instituições que produzem o que a gente entende por conhecimento, por verdade, né? As universidades, a ciência, o Estado, e a própria mídia, né? São diferentes instituições que garantiam para a gente uma noção do que é verdade, do que não é, e isso começou a ser, assim, vem sofrendo um processo de erosão, mas eu acho que a grande questão aqui é essa destruição da mídia tradicional. Porque não só isso possibilita a criação de uma mídia paralela, e aí eu vou falar um pouco sobre isso depois, mas garante que tudo aquilo que até então era entendido como, né, a agenda do dia seja colocado em pauta, né, seja colocado em discussão. Eu não estou falando que não faz parte do processo democrático
a crítica midiática. Isso é importante, né? Assim, uma sociedade aberta, democrática, funcional, ela critica a atuação da imprensa, porque isso é uma forma de garantir que o jornalismo está prestando contas, né? Assim, está servindo às suas funções democráticas. A questão que a gente vê hoje não é isso. É, na verdade, uma crítica instrumentalizada para ganhos políticos e financeiros. E por que é tão importante criticar a mídia tradicional? Porque uma vez que você não confia no jornal, uma vez que você não confia em nenhum jornal, fica muito mais fácil garantir que você acredite em outras coisas, em outras fontes. Então, no NetLab, a gente vem fazendo algumas pesquisas já há algum tempo sobre essa campanha anti-imprensa, que envolve ataques a emissoras específicas, a jornalistas, especialmente jornalistas mulheres, e são ataques que bebem muito das teorias da conspiração e que, muitas vezes, levam os cidadãos para outros meios de comunicação, que é um pouco disso que eu estava falando no início, do ecossistema paralelo de comunicação. O que a gente vem vendo é que você tem que criticar o seu concorrente e oferecer uma outra opção de conteúdo. E essa outra opção, ela é, hoje em dia, multiplataforma. Então, assim, você não precisa contar só com a televisão ou só com o jornal, você nem sequer precisa mais contar com formato jornalístico, né? Você pode se informar no seu grupo de WhatsApp com um meme, por exemplo. E essa nova credibilidade desse ecossistema, ele tem a ver com outras formas que as pessoas têm de confiar. A gente confia nas pessoas que estão próximas da gente, a gente confia nos nossos pais, nos nossos amigos. Então, quando eles compartilham uma informação com a gente no WhatsApp, a gente pressupõe que aquela informação é confiável, já que quem me passou é confiável. Em contrapartida, quando eu assisto o jornal, eu tenho dúvidas se aquilo ali não está servindo a interesses escusos, né? Então, a ideia é um pouco essa, que você desconfie dos interesses dos grandes meios, da imprensa, das instituições, e passe a acreditar naquilo que as pessoas ao seu redor, pessoas como você, estão compartilhando. E essa relação social da troca de informação passa a ter muito valor. O que a gente... Por favor, pode falar. Não, é que você está partindo de um pressuposto que, para mim, também é um problema, né? Dizendo que a grande imprensa tradicional reflete o que é real. Quer dizer, é uma imprensa corporativa. Tem temas, por exemplo, que ela não aborda, porque não interessa para ela como negócio, né? Então, a partir desse ponto de reconhecer que esta é a realidade, para mim já é um pouco problemático. Você não então, acha? Eu acho que tem uma questão que a imprensa, quanto instituição abstrata, está sofrendo um processo de descredibilização. Então, não é que exista uma diferença nessa crítica entre a imprensa corporativa e a imprensa progressista ou a mídia comunitária. A grande questão é que existe essa confusão instrumentalizada. E, como eu disse, assim, é claro que a gente tem que criticar o trabalho da imprensa de forma a garantir que, olha, você precisa cobrir os acontecimentos, você precisa dar conta de certos temas que são controversos, mas o que a gente percebe é a extrema-direita se aproveitando das falhas da mídia corporativa para deslegitimar tudo aquilo que se aproxima do conteúdo jornalístico, do conteúdo com credibilidade, digamos assim. Acho que o meu grande argumento aqui é que a gente perdeu a capacidade de criticar de forma construtiva a produção da imprensa. O que a gente vê é que o campo progressista já não consegue mais fazer essas críticas, justamente porque existe um outro lado falando que tudo é mentira, tudo
é mentira. Então, assim, da vacina à dengue, tudo é mentira, passando pelas eleições. E é claro que existem construções, né, coberturas problemáticas, mas a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco. E é justamente quando a gente coloca todo mundo no mesmo lugar e critica de forma indiscriminada que a gente passa a abrir espaço para essas vozes problemáticas. Assim. Isso é uma estratégia, né, de você criticar a produção jornalística para poder ser o produtor. Uhum. Acho que tem uma... Por favor. Não, é porque o que eu ia complementar, eu acho que tem uma vanguarda da crítica, uma vanguarda da resistência que o campo progressista perdeu. Então, a gente já não consegue mais... Pois é, a gente já não consegue criticar certas instituições e certos processos de produção de conhecimento porque eles estão sendo atacados de tal forma que o campo progressista precisa defendê-los, né? Assim, a gente está ali, assim, eu vou criticar a mídia, mas a mídia já é muito criticada. Se ela não estiver do meu lado, quem vai estar? Então, é uma decisão difícil. Então, mas eu entendo o que você fala, mas aceitar que alguém acredite que a Terra não é mais redonda, ou nunca foi, né, é um desafio que a gente não consegue compreender, né? Quer dizer, o que é? É um fanatismo? Do que nós estamos falando? Quando até parece uma questão religiosa, né? Quer dizer, um tipo de um fundamentalismo assim, que não importa qual seja a razão, está sempre em cima, né? Por cima, né? Eu não entendo. Como é que as pessoas acham que a Terra não é redonda? Então, uma vez que você cria dúvida, você semeia dúvida, não só na mídia, mas também na produção científica, você deixa essas audiências muito suscetíveis a qualquer tipo de informação. E você passa a, muito entre aspas, democratizar a produção de conhecimento. Como se a ciência não tivesse seus procedimentos, os protocolos, né, para garantir reprodutibilidade, garantir que aquilo não é baseado em achismo. Quando você afasta a população desse tipo de confiança, você deixa ela muito suscetível à instrumentalização política e ideológica do conhecimento. E aí, a ideia de você construir um ecossistema paralelo de informação é também importante, porque você bombardeia as pessoas com conteúdo que parece informação, mas não é. Parece jornalismo, mas não é. Parece de qualidade, mas não é. E é muito mais fácil, quando você não está amarrado a certas instituições, produzir conteúdo que é divertido, que é engraçado, que é chocante e que prende a atenção das pessoas, que envolve a atenção das pessoas e que simplifica argumentos que para o cidadão comum às vezes são muito complexos. Então, assim, ok, a gente aprendeu que a Terra é redonda, mas uma pessoa comum não consegue provar né, assim, eu sei por que isso. São argumentos complexos que, por outro lado, tem gente dizendo assim, olha, se você olha, é reto, tá aí, é plana. Existe uma simplificação dos argumentos e uma instrumentalização política. Quando a gente pensa na Terra ser plana, ela hoje em dia não é só sobre uma questão, né, científica, mas é uma questão política. Você está alinhado a certas ideias, a certas conspirações, você duvida de certas instituições, né, especialmente a ciência, mas não só. Quando a gente pensa no Brasil, na campanha que foi feita, por exemplo, de deslegitimação do processo eleitoral, que leva 80% das pessoas na Paulista a não acreditarem que o Lula foi efetivamente eleito, né? Isso
Isso não acontece de um dia para o outro. Você precisa de um ecossistema produzindo isso, que vai desde da figura de maior poder político no país até desconhecidos postando memes no WhatsApp. Tem desde uma produção profissional de documentários, de podcasts, de shows, que estão ali, né, pessoas falando, olha, talvez não seja bem assim, semeando a dúvida o tempo inteiro, até pessoas comuns que estão falando e podem ser respeitadas como um especialista, né? Então, é uma construção que depende de uma infraestrutura de comunicação e de um poder político e econômico, que foi sendo construído aos poucos. A gente tende a achar que... Pode falar. A gente tende a achar que... Não, deixa a gente tende a achar que as pessoas simplesmente passaram a acreditar. Mas não foi assim. Elas foram convencidas ao longo do tempo, ao serem bombardeadas de forma massiva, de diversas, né, assim, por diversas fontes diferentes. Porque agora não é só o jornal. É o influenciador, é o político, é o influencer, é o podcaster. São várias pessoas produzindo esse tipo de informação. Não é só mais o jornal. Então, a gente acaba tendo dificuldade de fazer frente a um ecossistema tão complexo de comunicação. Então, esse ecossistema complexo, a gente tem começado a discutir isso nos nossos programas, né? Tem um negócio do algoritmo, né? Quer dizer, ele não existia há 20 anos atrás e está fazendo um belo de um estrago do ponto de vista de agregar grupos específicos e tentar convencê-los com os seus próprios valores, né? Como é que funciona isso, Débora? Pois é, a internet ela surge com esse ideal democrático, né, atrelado a ela, assim, a ideia de que a gente finalmente ia poder, qualquer pessoa ia poder falar e ser ouvida. E isso era uma demanda, né, das forças democráticas e progressistas, de que qualquer pessoa pudesse falar e que todos pudessem participar dessa praça pública, né, em que a gente discute as questões políticas e democráticas. Mas o que se viu, na verdade, foi uma apropriação dessa ideia da internet, né, dessa ideia de liberdade, por grandes corporações, e é um processo que, no meu campo, a gente chama de plataformização da internet, né? A gente vê uma concentração de poder em poucas empresas, que tem não só uma capacidade tecnológica absurda, mas também um poder econômico muito grande. E quando essas duas coisas estão aliadas, realmente fica difícil de fazer frente. Essas plataformas, elas funcionam assim, com pouquíssima regulação, né? Não existe regulamentação que obrigue essas plataformas, por exemplo, a se responsabilizarem por conteúdos problemáticos, por desinformação. Assim, existe uma tentativa de regulamentar atual, mas que ainda está correndo atrás do prejuízo. E, basicamente, o que a gente vê é uma infraestrutura que, quanto mais controverso, mais polêmico, mais chocante, mais atenção você tem, mais like você ganha, mais viral você se torna. É uma lógica que vai contra a construção de conteúdo de qualidade. Então, você tem um ambiente sem regulação, sem moderação, em que, teoricamente, qualquer pessoa pode falar, mas aqueles que se aproveitam dessa falta de regras podem produzir de forma industrial informação de péssima qualidade. E são recompensados por isso, ganham dinheiro com isso hoje em dia. Não só as grandes empresas, né, as donas do Facebook, do Instagram, estão ganhando dinheiro, mas as pessoas que produzem desinformação também estão ganhando dinheiro com isso. Então, não é mais uma ideia de que as pessoas comuns estão ali debatendo política.
se tornou um ambiente, uma indústria da influência. Um ambiente em que, quanto mais choque você causa, quanto mais polêmica você cria, mais likes e mais dinheiro um influenciador ou um político é capaz de concentrar. Bom, Débora, a ultradireita sempre esteve presente no Brasil e eu acredito que no mundo inteiro ela tem a sua participação, vamos dizer assim, né, no universo do pensamento humano, né? Mas ela era periférica na internet, eram pequenos grupinhos, né? E, por exemplo, se nós pegarmos o período do governo Bolsonaro, essa ultradireita foi ganhando um espaço enorme, né? E criando uma realidade que nós estamos chamando de paralela, que dava suporte às políticas de governo naquela época, né? Autoritárias, fundamentalistas, conservadoras, tradicionais. O Brasil continua sendo um país tradicional e conservador, mas, de qualquer maneira, essa ultradireita ganhou centralidade. Isso foi feito com a conivência dessas big techs ou foi um acidente? Olha, não é que essas empresas tenham um posicionamento político extremista. No fim das contas, essas empresas elas querem que as pessoas passem o máximo de tempo ali, produzindo o máximo de conteúdo que elas puderem, consumindo o máximo de anúncios e informações possível. Então, quando a extrema-direita ela começa a se apropriar dessas ferramentas, justamente por estar à margem da política institucional, junta, assim, a expressão de juntar a fome com a vontade de comer. No fim das contas, existe um ambiente muito propício para o debate de baixa qualidade, e a extrema-direita ela não tinha esse poder institucional, assim, não existia. Quando a gente pensa na campanha de 2018, no tempo de televisão que a campanha do então presidente, na verdade ele não era ainda, né, do candidato Bolsonaro à época, ele tinha pouquíssimo tempo de TV, mas ele tinha já uma infraestrutura de grupos de WhatsApp, de influenciadores, de canais do YouTube, que foram crescendo e monetizando com o discurso problemático. Então, assim, não é que a gente possa acusar o Google de ser extremista, mas a gente pode dizer, sim, que eles lucram com o absurdo. E que, para eles, quanto mais polêmica, melhor. Porque, para eles, se a extrema-direita está causando esse alvoroço, é bom. Mas melhor ainda se o campo progressista tenta disputar a narrativa. Porque aí é ainda mais dinheiro. E aí a extrema-direita bota mais investimento. Então, quanto mais a gente tenta usar essas plataformas para o debate, mais elas ganham. Então, se a gente estica o fio, né, se a extrema-direita vai lá longe e o outro campo puxa para o outro lado, isso significa mais atenção, mais likes e mais dinheiro para todo mundo envolvido, especialmente para as plataformas. Foi interessante que você colocou a questão da presença nas redes sociais da extrema-direita e dos setores progressistas. Eu acho que é totalmente desbalanceado. A extrema-direita está muito mais forte nas redes sociais do que os setores progressistas. Como é que você explica esse fenômeno? Olha, são algumas explicações possíveis. O que a gente vê é que a extrema-direita, ela sabe, ela vem sabendo, acho que sempre soube se aproveitar com poucos limites éticos das ferramentas que estão disponíveis. Então, existe tanto uma questão de que o campo progressista, muitas vezes, não está disposto a fazer aquilo que a extrema-direita está fazendo, mas também porque existe uma tentativa daqueles que defendem a ciência, daqueles que defendem a informação de qualidade, de produzir conteúdo aprofundado, com referências, com a fala de especialistas, e isso acaba que não tem tanto espaço
nas plataformas quanto a gente gostaria. Não é isso que as pessoas querem consumir, não é isso que as plataformas fazem as pessoas consumirem. Então, a ideia dessa mensagem de qualidade, ela não é tão atrativa nas plataformas quanto a mensagem que choca, que causa indignação, que deixa a gente, né, assim, mobilizado emocionalmente. E isso é algo que eu sinto que o campo progressista não sabe usar tão bem. Além disso, a esquerda no Brasil me parece ainda estar pensando com uma mentalidade um pouco atrasada, no sentido de que confia muito nos meios tradicionais para chegar na população, confia muito nos porta-vozes tradicionais, e não é isso que vem sendo bem sucedido, né? Assim, o poder de um influenciador hoje é maior do que o de um jornal. Na verdade, no geral, a personificação do porta-voz é muito importante. E o campo progressista, nas plataformas, né? E o campo progressista costuma querer se afastar disso, né? Que é que a instituição fale ao invés de uma pessoa. Mas não é isso que gera like. Então, tem algumas disputas morais e éticas dentro do campo progressista que eu sinto que ainda precisam acontecer e uma atualização dessas estratégias. A ideia de que a gente pode ganhar dinheiro fazendo conteúdo político na internet ainda é algo assim que é exceção no campo progressista. Enquanto você olha para a extrema-direita, tem deputado federal com canal monetizado no YouTube. Então, assim, eles já estão alguns anos-luz da nossa frente no sentido de saber usar e, ao mesmo tempo, não ter grandes questões sobre quais são os limites aceitáveis do uso de determinadas ferramentas. Mas entre a vontade e poder efetivar, existe um elemento que eu acho que é central. Grana, né? Quer dizer, até onde eu tenho percebido, existe um suporte financeiro para a construção dessa realidade paralela, né? Que vem desde o Atlas Network, aquela organização internacional de criar think tanks pelo mundo inteiro, financiada pelos irmãos Koch, pela Procter & Gamble, pela Philip Morris, não sei o quê, né? Que são máquinas de produção de informação, né? Que tem muitos milhões investidos aí, né? E eu tenho a impressão que no Brasil, os últimos 20 anos foram anos de investimento dessa extrema-direita construir essa estrutura custosa de convencer a população. Você faz uma avaliação disso para a gente? Claro, olha, eu vou te dizer que eu concordo com o que você falou. Assim, quando a gente pensa na construção de uma base de apoio, a gente não está só falando de conteúdo orgânico, né? Assim, de pessoas que postam para os seus seguidores. A gente está falando também de anúncios nas plataformas, que demandam muito investimento. Para você construir uma audiência, é caro. Para você construir uma base de seguidor, é caro. Então, assim, sem dúvida, existe um investimento internacional, transnacional, para que essa extrema-direita se fortaleça do ponto de vista da comunicação. Aqui no Brasil, assim, tem alguns exemplos de produtoras de conteúdo, de canais que investem massivamente não só na produção de programas, mas também na produção de anúncios nas plataformas. Então, quando você contrata um post patrocinado, por exemplo, aquele post pode ser baratinho em si, mas para você ter uma audiência massiva, são investimentos de milhões, assim. Quando, tem um caso bem emblemático, que é uma produtora audiovisual da extrema-direita, que é o maior anunciante da Meta. É a empresa, né, assim, que investe em assuntos políticos, ela investe mais que o governo federal. É muito dinheiro mesmo. E não é à toa que pouco se sabe de onde esse dinheiro vem. Alguns estudos, né, algumas investigações vêm mostrando de onde esse dinheiro, por onde esse dinheiro passa, mas de onde esse dinheiro vem,
mas a grande questão é que a gente ainda tem pouca informação e é bem difícil mapear, justamente por causa da opacidade dessas plataformas. A gente sabe quem pagou, né? A gente sabe que a empresa pagou, mas a gente não sabe de onde esse dinheiro veio. Não fica claro para quem pagou por isso. Por mais que a empresa esteja ali anunciando, quem pagou por isso a gente não consegue mapear. Débora, no começo, toda essa informação era reunida na internet para poder convencer o consumidor a comprar coisas, né? A lógica que começou a implantar essa política de convencimento assim desvinculada da realidade estava muito marcada pela propaganda. Depois ela se desloca para o campo da política e para influenciar as eleições. E isso é um fenômeno internacional, tem influenciado em vários países as eleições. Você atribui a esse crescimento da extrema-direita no mundo ao trabalho das redes sociais também? Sem dúvida, elas têm um papel importante. Aqui no Brasil, a gente pode... assim, a gente já vem demonstrando com algumas evidências de que, sem as redes sociais, boa parte do poder da extrema-direita não seria realidade, né? A ideia de que a extrema-direita montou, por exemplo, uma rede de grupos do WhatsApp ao longo dos anos. Isso foi essencial para se fazer campanha, e é algo que o campo progressista não conseguiu fazer. Mas existem outras correntes, né, teóricas que vão atribuir isso a questões econômicas, a questões que não estão necessariamente no campo online, que não é tanto a minha área, né, mas puxando sardinha para o que a gente pesquisa, sem dúvida, a extrema-direita ela depende desse ambiente desregulamentado. Ano passado, quando houve a discussão sobre o PL 2630, né, que foi a tentativa de criar um projeto de lei para assim, responsabilizar as plataformas, garantir algum nível de transparência, o que a gente viu foi um discurso muito alinhado entre a extrema-direita e essas empresas do porquê que a regulamentação era um problema. Né, assim, essa ideia de que regulamentar qualquer coisa é censura, de que, na verdade, a gente deve defender a liberdade de expressão de uma forma abstrata. A gente vê bastante alinhamento entre os interesses econômicos e políticos da extrema-direita, especialmente econômicos, com as plataformas. Eu acho que esse caso do PL das fake news foi bem emblemático. Assim. A gente viu muitos deputados reproduzindo o discurso oficial das grandes empresas. E, no fim das contas, essas empresas fizeram um lobby não só online, mas um lobby offline também, né? Uma presença massiva no Congresso, uma tentativa de falar com lideranças evangélicas, lideranças políticas, que transborda para as redes, mas também tem uma realidade material por trás muito importante. Acho que sim. Você introduziu um elemento que eu ia trazer mesmo, que é a questão do fundamentalismo evangélico neopentecostal, né? Quer dizer, você tem também uma presença nas redes sociais forte desse fundamentalismo, né? Quer dizer, ele combina com os valores da extrema-direita, não combina? Combina bastante. O que a gente vê nas redes aqui no Brasil é que existe uma relação bem próxima entre o extremismo político e o extremismo religioso, né? Não só porque grandes lideranças se fortaleceram, grandes lideranças religiosas se fortaleceram nas plataformas, mas também porque boa parte da desinformação política que tem assim, eficácia, ela vem
envolvida, né, assim, vestida de moralismos, de argumentos religiosos. Então, assim, existe um poder político anterior dessas lideranças, né, das grandes igrejas, que já vinham construindo uma presença midiática forte, e nas plataformas e com a extrema-direita isso se fortalece ainda mais. Quando a gente olha a campanha presidencial do ano passado, a centralidade da questão religiosa e especialmente evangélica é impressionante, né? Assim, não é comparável com 2018, mesmo quando a gente pensa na ascensão da extrema-direita em 2018, né? Existiu em 2022 uma tentativa muito clara de se apropriar da religião, porque ela te ajuda a embaçar aquilo que é verdade e que é mentira. É muito mais difícil, assim, quando o candidato fala: Deus me enviou para liderar esse país. Isso é verdade ou é mentira? Não é tão fácil assim checar essa informação, porque dependendo da sua fé, você realmente pode acreditar que aquilo ali é verdade. Mas dependendo de quem você fala: isso é mentira, Deus não envia ninguém, né? Deus não está preocupado com o presidente do país. Mas para algumas pessoas, sim. Então, eu acho que tem uma instrumentalização do discurso religioso que ele facilita a disseminação de desinformação. Fica muito difícil checar e fica muito difícil você criticar sem parecer que você está sendo intolerante, e isso foi um argumento muito usado, né, em 2022. A suposta perseguição religiosa que cristãos e evangélicos passam no Brasil e em outros países do mundo que têm governos de esquerda ou que vivem situações menos democráticas alinhadas ao socialismo, ao comunismo, etc. Mas a ideia da religião participar das estratégias de comunicação e das estratégias políticas no Brasil não é algo recente. Isso já vem acontecendo desde a década de 80. Mas, sem dúvida, eles souberam se aproximar da extrema-direita nas redes, e, na política, isso ficou mais explícito. Eu estou entendendo que a gente poderia fazer uma leitura dizendo que a extrema-direita tem um sentido religioso, de fé em acreditar naqueles absurdos que estão sendo enunciados. A gente que está de fora desse envolvimento acha um absurdo, que estão sendo enunciados como, por exemplo, a Terra não ser redonda, né? Quer dizer, a gente poderia pensar que essa extrema-direita tem uma base conservadora já pré-existente na sociedade, e esse tipo de propaganda faz um apelo a essa base ou está criando coisas novas? Olha, eu diria que a ideia de que a extrema-direita se aproxima da religião e da fé é algo que a gente pode afirmar isso, mas a crença ela é algo mais complexo do que simplesmente algo religioso, né? No caso da extrema-direita, tem um movimento muito forte internacional, que é a ideia de tradicionalismo, né? A ideia de que a verdade está atrelada a uma revelação divina. E esse tradicionalismo ele não é algo que acontece sozinho, né? Não é um modo de pensamento que está existindo para além da política, né? Ele está atrelado a questões anticomunistas, a questões relacionadas ao libertarianismo. A grande questão é que a extrema-direita, ela se apropria de diversos movimentos sociais conservadores que se misturam e vão constituir essa ideologia contemporânea da extrema-direita, né? Então, tem desde do sentimento anti-status quo, com a ideia de que a participação e a regulação governamental em qualquer âmbito da vida social deve ser limitada. Então, você tem um misto de várias demandas
que combinadas vão formar essa tempestade perfeita. Essa combinação ela é efetivamente algo novo, por mais que a gente já conhecesse a ideia de, né, Estado mínimo, a ideia de defesa do capitalismo, a ideia de a defesa da liberdade individual acima de qualquer outra liberdade. Isso não é exatamente novo, mas a combinação dessas várias formas de pensamento, ela é nova, especialmente porque ela encontra uma nova ferramenta para ser conhecida, né, para chegar nas pessoas. Então, eu diria que existem, sim, alguns aspectos que dão uma cara de novidade para aquilo que a extrema-direita hoje tem feito. Uhum. Você também está estudando a comunicação populista, né? E eu acho que ela encaixa agora na nossa conversa, porque o populismo destaca uma pessoa, um líder, e acha que ele é iluminado, alguma coisa assim. Como é que você encaixa o populismo nessa nossa conversa sobre redes sociais? Pois alguns pesquisadores vêm argumentando há algum tempo que a lógica de comunicação populista ela encontra um ambiente perfeito nas redes sociais. Seja porque é um ambiente em que o líder político ele pode falar diretamente com seus eleitores, ele pode falar como se fosse de igual para igual. É um ambiente que cria bolhas, né, que cria nichos e que fortalece a ideia de nós e eles, que também está, né, assim, naquilo que funda a lógica populista. Uma outra questão que vem sendo levantada é a relação com a mídia tradicional versus as redes sociais. Então, a ideia de que ao mesmo tempo que um líder populista ele vai falar mal da mídia tradicional, ele precisa do espaço que a mídia tradicional garante para ter relevância, né, social ampla. Então, existem essa relação paradoxal com a mídia tradicional, ela até então era um problema, mas as redes sociais elas garantem um outro caminho, né, uma outra frente de conversa. Então, essa ideia de que a extrema-direita ela se apropria das ferramentas e das possibilidades das redes sociais, ela se apropria disso também junto de uma lógica de comunicação populista, né? De um líder que é uma pessoa e não uma instituição, e isso é muito mais, apela muito mais, né? Tem muito mais apelo nas plataformas. Então, são vários encontros perfeitos entre a ideia, a forma e o meio, que a gente consegue mapear hoje em dia. Débora, tem uma coisa que eu estou observando e eu não tenho uma resposta para isso, né? Quer dizer, eu estou com a impressão que a televisão, por exemplo, está se plataformizando, se a gente pode chamar assim. A Globoplay, não sei quem mais, são os streamings, né? Quer dizer, isso é influência das redes sociais? Sim, sem dúvida. O que a gente ano passado, publicou um artigo sobre o papel do YouTube na recomendação de conteúdo político durante a campanha de 2022, né? E a gente viu o YouTube favorecendo um canal específico, que é um canal de televisão, que ele virou um grande parceiro do YouTube, um parceiro comercial. E um dos grandes acordos é de que esse canal ele coloca todo o seu conteúdo no YouTube. E não é o único. Vários canais de televisão hoje em dia passam todo o seu conteúdo no YouTube. E uma das coisas que a gente vem tentando estudar e produzir evidência é justamente desse movimento das plataformas de
fagocitarem, né, englobarem a produção audiovisual, que seria assim, a última fronteira publicitária para eles, né? Porque essas plataformas, elas são, o modelo de negócios delas é baseado em publicidade. E elas já conseguiram, de alguma forma, desidratar vários mercados de conteúdo e de consumo, né? No sentido de pegar a receita publicitária deles, sejam jornais impressos, né, seja a questão das gravadoras há muito tempo atrás, né, que deixaram de ganhar muito dinheiro com a música quando ela vai para a internet, tem a questão dos filmes que agora estão todos no streaming, mas falta uma última fronteira. Essa última fronteira é a televisão. A televisão, né, que produz conteúdo ao vivo, que produz jornalismo, que produz entretenimento, e ela ainda é, assim, uma fatia considerável da receita publicitária atual. E aí, como que a gente tem visto as plataformas agindo? Elas estão tentando trazer aquele conteúdo para dentro delas, especialmente o YouTube, né? Ele tem se tornado esse grande espaço em que a TV aberta está sendo retransmitida. E uma vez que você retransmite esse conteúdo, você divide a receita publicitária. E a gente está vendo isso acontecer, não só porque o YouTube está muito interessado, mas também porque essas emissoras, esses produtores de conteúdo, eles estão sofrendo com o esvaziamento de receitas publicitárias, né? Essas grandes contas, elas estão secando. E acaba que a ideia de monetizar seu conteúdo na internet parece uma saída, pelo menos a curto prazo, efetiva. Só que isso faz parte de um movimento maior de plataformização da televisão. A gente já viu a plataformização da música, do cinema, e agora a gente tem olhado com mais atenção para essa plataformização da TV também. Pois é. Bom, olha, numa situação dessa, o que a gente pode projetar para frente? Uma sociedade totalmente manipulada pelas redes sociais, uma sociedade polarizada, dividida, em conflito, ou vai prevalecer um espaço de controle social e estatal desse tipo de funcionamento? Eu acho difícil isso. Como é que vocês olham o futuro dessas relações no campo da comunicação, tendo presente as redes sociais como elas são hoje? Interessante você falar desse controle estatal. A União Europeia, ela aprovou e está implementando, né, todo um pacote de regulamentação para a atividade dessas grandes empresas, dessas grandes plataformas, né? Foi um processo assim, extremamente complexo, justamente para chegar num consenso social e político de que aquilo que estava sendo feito não era sinônimo de censura e controle estatal, mas a ideia de que a gente tem que regulamentar uma atividade econômica, uma atividade social, independente de questões políticas, né? Eu diria que a gente deve focar as nossas energias na tentativa de regulamentar a atividade econômica dessas empresas para que a gente possa garantir, pelo menos, uma simetria entre elas e as outras produtoras de conteúdo, as outras empresas de mídia, para que a gente possa, pelo menos, diminuir o impacto negativo e aumentar a responsabilidade. Mas isso é uma batalha extremamente complexa, justamente porque a atuação da extrema-direita nessas plataformas é massiva, é poderosa e é alinhada aos interesses dessas empresas. Então, a gente tem uma batalha, acho que importante pela frente, de tentar regulamentar essas atividades e se preparar para um ambiente que vai continuar polarizado se a gente não colocar certos limites. E eu acho que isso é algo que aqui
acaba tomando um caráter de censura, comunismo e autoritarismo, que eu sinto que na Europa eles conseguiram se afastar um pouco, mas eu vejo que vai ser uma batalha complicada aqui no Brasil. Nós estamos entrando no ano das eleições municipais aqui no Brasil, né? As eleições municipais têm toda uma complexidade, porque elas têm uma particularidade de atuar num território específico, que é o município, que tem características próprias, é diferente um do outro e tal, mas também tem uma sobreposição cultural, vamos dizer assim, né? Que é o discurso que abrange a todos e envolve a todos e pode conduzir a um resultado eleitoral que nem sempre coaduna, vamos dizer assim, com os interesses lá do território. Então, a pergunta é, como é que você está vendo a presença das redes sociais nas eleições municipais desse ano? Pois estamos preocupados. O TSE aprovou há poucos dias algumas resoluções, né, inclusive aquela que versa sobre propaganda eleitoral. A gente viu algumas iniciativas importantes por parte do tribunal de tentar mitigar, especialmente casos que foram vistos e julgados no último ciclo eleitoral, né? Coisas como a utilização de lives, a republicação de conteúdo por empresas de comunicação, mas a gente ainda tem um desafio muito grande, né? Como você mesmo disse, a gente está lidando com uma pluralidade de territórios, e isso se traduz numa pluralidade de juízes e de tribunais tentando dar conta do problema diante de uma resolução que tem suas qualidades, mas também suas limitações. Então, eu diria que a gente deve esperar uma eleição bem controversa no sentido de informações de baixa qualidade, conteúdos chocantes, escandalosos, muita polêmica que, né, assim, acaba esvaziando o debate político, mas eu vejo que, do ponto de vista institucional, né, o TSE vem tentando estabelecer uma conversa com a sociedade civil para atender a certas demandas que sejam os institutos de pesquisa, as universidades ou organizações não governamentais já mapearam como problema, né? Então, essa última audiência pública que o TSE fez para a resolução teve uma participação massiva da sociedade civil, justamente nessa tentativa de aumentar a transparência, garantir que certas iniciativas vão ser responsabilizadas, mas ainda temos muitas limitações, né? Assim, como que isso vai ser fiscalizado, quem vai fiscalizar, ainda tem muitas perguntas em aberto, né? Por mais que existam boas iniciativas, a gente tem hoje em dia acho que mais perguntas do que respostas sobre como resolver o problema da desinformação e dessa realidade paralela durante as eleições. Débora, eu quero agradecer muito a você, nosso papo. O tempo acabou. Eu falei para você, passa rápido isso, né? Quando a gente começa a conversar. Né? Agradecer também ao NetLab por ter permitido que isso acontecesse também, né? E dizer para você que nos assiste, muito obrigado. Semana que vem tem mais.